iniciarmos uma oração. Peço que vocês me acompanhem, todos fechem os olhos e vamos orar. Amado Deus e bom Pai, em nome de Jesus Cristo, nós mais uma vez, Senhor, agora na virada deste ano, 2025, permanecemos aqui, Senhor, nesta salinha virtual que o Senhor preparou para nós, onde nós nos ajuntamos aqui para estudar a Tua Palavra, Senhor. Senhor Deus, Tu está nos enriquecendo, Pai. A cada estudo que a gente faz, nós nos alegramos cada vez mais. Sempre está chegando mais alguém entusiasmado, alegre, por estar ouvindo nossos estudos que estamos fazendo. Nós sabemos que isso é a Sua mão abençoando esse trabalho, Deus. Continue conosco, Senhor, nos abençoando, enriquecendo-nos de sabedoria e de conhecimento, não porque queremos ser melhores do que ninguém, porque nós queremos Te conhecer melhor e fazer melhor a Sua vontade. Nós Te amamos e Te adoramos, Senhor Deus. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, Pai. Permita-nos conhecer a Tua Palavra, Deus bendito, e assim, Senhor eterno, estamos seguros e firmes apenas na Sua vontade. Querido Deus, tome conta de cada um de nós que aqui está, Senhor. Os irmãos e as irmãs também. Dá-nos força para vencer as nossas lutas e as nossas provações, Senhor eterno. Não há nada, Pai, que vai nos afastar de Ti, porque o nosso coração está em Ti, Senhor. Portanto, nada que for da nossa vida, nada que se for de nós, vai nos separar de Ti, porque o nosso coração está no Senhor. O nosso coração está em Ti. Tu é o nosso bem maior, Senhor Deus. Amado Deus, graças Te damos por isso, porque tudo isso é obra Tua, Pai. E por isso toda a honra e toda a glória só a Ti pertence. Querido Deus, abençoe nesse estudo de hoje, que vamos abrir no livro de Juízes, Pai. Seja conosco, abrindo nossa mente e nos abençoando. Tudo isso nós Te pedimos, em nome de Teu Filho e o nosso glorioso Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos abrir, irmão, a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes, capítulo 1. E eu vou compartilhar a tela aqui da narração, tá? Para que nós possamos ouvir juntos. Muito bom, Cristiano. Pode ler essa Bíblia aí, é igualzinha que eu tenho aqui em casa, e é muito boa, tá? Para vocês aprenderem sobre a vontade de Deus. Bom, vamos soltar aqui, tá? Se vocês me interromper, é porque o áudio não está saindo. Se ninguém me interromper, é porque está tudo bem. Vamos lá. Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Quiriate-Sefer. Disse Calebe: A quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela:
dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E, como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Aнаque. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gezer, antes continuaram com eles em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. Porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Alguma coisa aqui que vocês notaram? Vocês lembram o que Deus mandou eles fazer quando eles entrassem nas terras que eles haveriam de possuir? O que era para eles fazer? Vocês lembram? Destruir todos. Isso, e não deixar ninguém. Ninguém. Para que o costume daquele povo não contaminasse eles, né? E aqui, em primeiro lugar, antes de chegar nessa parte, Deus fala com eles pela primeira vez, sem ser por Moisés ou Josué. Aqui é a primeira vez que eles vão consultar. Aqui não falou ainda quem é, mas provavelmente era o sacerdote, o sumo sacerdote, que eles iam lá consultar. Aqui no versículo 2. E disse o Senhor, ou seja, Deus responde a eles, né? E disse o Senhor, Judá subirá, e eis que entregarei esta terra na sua mão. Bom, e aí na sequência, irmãos, o que a gente vê aqui? A Bíblia fez questão de relatar para nós diversos acontecimentos em que as tribos entraram para possuir a terra e não expulsaram de todo o povo. Tem passagens aqui que até disse que eles habitaram juntos com os cananeus, justamente os cananeus. Quer ver? Versículo 32, ó. Porém,
os asseritas habitaram no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram, né? Ou seja, quem que era para ter expulso eles aqui? A tribo de Zebulon, né? Que não fez isso. Também a de Naftali e diversas outras tribos que aqui está falando, né? Se a gente for aqui buscar, olha só, versículo 6. Porém, Adoni-Bezeque fugiu. Aliás, essa parte do versículo 6, eles resolvem levar o rei para dentro de Israel. E não era para ter feito isso. Era para eliminar todo mundo. Aqui já começa eles fazendo prisioneiro. E outra coisa, eles começam a judiar daquele povo, ou seja, eles arrancam dedos. Não era para ter feito isso. Isso é uma prática daquele povo. Aquele povo é um povo ruim. Deus está fazendo o quê? Aqui é fazendo justiça. A justiça, gente, não entra judiação. Não entra judiar das pessoas, né? Então aqui já começou, né? Olha só, porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. É a primeira vez que eu estou vendo aqui os israelitas fazendo algo por judiação, copiando o que aquele povo fazia com outras pessoas, que é justamente o que Deus não queria que eles fizessem, copiassem as práticas. E aqui fala, então disse Adoni-Bezeque, o próprio rei que foi preso disse, 70 reis com seus dedos polegares das mãos e dos dedos cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Ele está dizendo que Deus pagou, mas isso não quer dizer que foi Deus que realmente mandou fazer isso. Entendeu? Isso aqui está dando o pago, o troco, né? A judiação que ele fez, está fazendo com ele de volta. E várias outras passagens onde fala que eles perdoaram. O versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos. Olha só, presta atenção. Antes, os jebuseus ficaram habitando junto com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Olha aí, gente. E se a gente buscar justamente povos específicos em que Deus falou, não deixe nenhum deles no vosso meio. Jebuseus, eu não sei se vocês lembram, esse é um dos povos mais falados por Deus. Por quê, gente? Deveria ser um povo muito ruim, cheios de práticas idólatras, maldades, mas eles já começam a desobedecer. Lembra o que a gente disse? Nós estudamos a lei, nós vimos todo o momento em que Deus está entregando a lei a Josué, e quando chegassem juízes, lembra que eu falei que quando morrer Moisés e Josué, de juízes para frente, é que a gente vai ver se eles obedeceram a Deus ou não. Agora é o momento de colocar em prática todas as orientações que Deus deu, tudo que Deus mandou fazer, e já estão começando mal. Ou seja, aqui nesse verso que a gente acabou de ler, está falando que habitaram com eles até os dias de hoje. Ou seja, né, essas pessoas não são judeus, eles não têm a lei. O que eles vão fazer? Eles vão viver segundo a prática que eles sempre conheceram. E os israelitas, vendo isso, vão acabar copiando. E se copiar, vão contaminar o povo que está lá, né? Alguma pergunta para fazer? Se o irmão tiver alguma pergunta, é o tempo de eu procurar. Saiu aqui, rapaz? Vamos ver aqui. Procurar aqui a... Fala, Beth. Que nem eles fizeram também pessoas de escravo, coisas que não podiam fazer, né? Porque eles vieram da escravidão, né? Sim, eles vieram da escravidão. Mas eu acho que nessa questão de escravo, eu não tenho certeza, viu, irmã Beth? A gente precisava estudar, mas parece que eles tinham essa permissão, porque na própria lei fala que se os seus escravos consentirem ficar com você e tal, porque era mais ou menos uma regra daquela época de mercado. Que poderia ter, então. Deus não queria que eles judiassem dos escravos como eles foram judiados. Ele fala assim, olha, lembra quando vocês foram escravos, o que ele está querendo dizer? Não tratem os seus escravos do jeito que trataram vocês, porque foi por isso que eu vinguei vocês. Olha como Deus não gosta, gente, de judiação. A judiação também entra em injustiça.
Não existe nenhuma judiação que não seja feita com injustiça, né? A pessoa está sendo injusta, ela está maltratando outra pessoa. Deus não quer isso. Naquela época, o escravo, gente, para os dias de hoje, é como se fosse uma moeda de troca. A pessoa era meu escravo, mas ele trabalhava para mim e em troca eu dava boa comida, boa roupa, uma casinha para a pessoa morar, né? Era isso. Então Deus não queria que você tratasse o escravo como um animal. Até os animais, Deus tinha piedade. Ele fala o quê? Não atarás a boca ao boi que debulha o grão, alguma coisa assim. O que Deus quer dizer? Deixa o boi livre. Se ele tiver fome e quiser comer daquilo que ele está trabalhando, deixa eu comer. Olha a bondade de Deus, até com os bichos. Até com os bichos que estavam trabalhando. A lei dos 7 dias, que é a lei de descanso, gente, é piedade de Deus. Porque se ele não tivesse colocado essa lei, as pessoas iam judiar das outras. Eles iam trabalhar sem folga. Então, nessa lei, até os animais descansavam. Não podia botar eles para trabalhar. Animais, empregados, nada disso. Né? Não, Deus abençoe. Amém, irmã? Então, vamos lá. Capítulo 2 de Juízes. Juízes, capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a este lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz,
reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova se guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Bom, irmão, vocês viram aí que nós acabamos de comentar no capítulo anterior. Tá aí, né? Eles se desviaram e feio, né? O anjo teve que vir conversar com eles. Ou seja, foi exatamente o que a gente comentou, né? Como a gente está acompanhando, a gente viu, né? Que eles, assim que morreu os dois, eles não suportaram, porque não são convertidos esse povo. Gente, religiosidade não é sinal de conversão. Você pode se vestir igual um religioso, você pode estar na igreja todo dia, mas se o seu coração não tiver convertido a Deus, ou seja, amando a Deus, porque quando você ama, você começa a entender e a guardar o que Ele quer e a fazer as coisas que agradam a Ele. E é isso que Deus quer. E olha aqui, vamos ler o primeiro verso, o segundo e o terceiro. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e quanto a vós, não fareis acordos com outros moradores. Então, irmãos, observa aqui, tá? O caráter daqui é a gente entender por que sobreveio tanta coisa ruim sobre esse povo. Não foi Deus que quis, foi o povo que abandona o pacto com Deus. E o que a gente tira disso? Que a gente tem que fazer o quê? Deus só quer um povo fiel, um povo que realmente seja fiel com Ele, porque Ele é fiel com a parte dele. Gente, é tão bom você saber que você tem acordo com alguém e esse alguém, ele cumpre muito bem com a parte dele. Não é bom isso? Né? Então, esse estudo faz o quê? A gente vê como que eles agiram, o que foi que aconteceu, para a gente tirar o quê? Aprendizado com isso. A gente vai tirar aprendizado, porque entenda uma coisa, irmão. Acabou o Velho Testamento, começou o Novo Testamento, mas o que a gente não pode perder de vista é que Deus não mudou, é o mesmo. É o mesmo Deus do Velho, ou seja, aquele Deus, com aquele caráter é o mesmo, justo, benigno, que gosta da coisa justa, que não gosta que os seus filhos judiem dos outros, que não quer que a gente seja levado por qualquer roda de doutrina esquisita. Ele quer que a gente confie nele plenamente, que a gente entenda o quanto que ele nos ama. É isso que Deus quer da gente. Então aqui, ó, né, o anjo está falando, olha, tudo que Deus mandou vocês não fazer, vocês fizeram. Vocês invalidaram o que ele falou para vocês. Vocês invalidaram. Olha aqui o que Deus falou, logo aqui no comecinho, né? E vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse, olha, Deus está falando, ó, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus está falando, olha, gente, eu nunca vou invalidar a minha aliança com vocês. O que ele está querendo dizer com isso? Eu nunca vou trair vocês. Invalidar é quando eu não faço minha parte. Ele está falando o quê? Eu nunca vou invalidar minha parte, eu nunca vou abandonar vocês. Eu vou permanecer firme com os meus propósitos. E tudo que Deus quer, gente, o que era aqui? Que eles adorassem o Deus verdadeiro. Que esses outros deuses aqui, Balaíns e Astarote, que nem falou aqui, era um Deus, como é que eu posso dizer? É um Deus da vaidade. O que é o Deus da vaidade? Eles viam os outros povos adorando essas imagens, eles achavam bonito, sabe? Como se fosse coisa da moda.
Eles achavam bonito e queriam adorar também, só que era um Deus fictício. Um Deus que nunca vai poder nem abençoá-los e nem castigá-los. Mas Deus era o Deus verdadeiro. Ele falou, eu quero que vocês me conheçam que eu sou o único Deus e que vocês me adorem. Então, esse capítulo 2 está dizendo isso abertamente. Quer ver? Vamos ver aqui. E aqui no versículo 10 está falando, enquanto aquele povo esteve com Moisés e Josué, ainda estavam obedecendo a Deus. Depois que aquela geração toda de Moisés e de Josué morre e vêm as outras gerações, olha o que diz o versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. O que isso está querendo dizer? Que eles morreram, tá? E outra geração, após ela, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Meu Deus do céu, gente. Os Balaíns, aqueles deuses que esses povos sacrificavam os filhos, queimavam os filhos, né, para adorar esses deuses estranhos, e aqui eles já estavam desobedecendo a Deus, né, se desviando de Deus. E no versículo 16, e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o despojaram. Juízes eram homens escolhidos lá por Deus que, sem explicação, eles apareciam com valentia, eram pessoas valentes, corajosas, que lideravam e venciam as guerras. Era Deus fazendo desses juízes como? Mais ou menos a figura que ele exercia em Moisés e Josué. Alguém que Deus falava e dava como eu falo, a coragem para eles enfrentar as dificuldades. E alguns deles a gente vai ler mais para frente, que todo mundo já conhece, né? Gideão, Sansão, esses são os que apareceram mais, né? Mas teve outros também. Bom, é isso. Vamos aqui para o capítulo 3. Alguma pergunta daqui, irmãos? Podem fazer, tá bom? Irmã Beth, pode falar, Betinho. O versículo 17, aqui ele está falando que ele pediu para os juízes, né, que nem o irmão falou, que como se fosse o Josué ou Moisés falando do mandamento, né, para obedecer, mas não obedeceram, é isso, né? Exatamente. Mesmo assim, alguns deles se rebelavam e não davam ouvidos. Aqui fala que quando você abandona a verdade e vai após a mentira, que aqui é Deus verdadeiro e os Balaíns que são a mentira, Deus trata isso como uma prostituição. Uma prostituição. Porém, tampouco ouviram aos juízes, ou seja, não deram ouvido. Antes, prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre a igreja da onde a gente saiu. Inclusive, eles me processaram e perderam o processo sobre isso. Que eu uso justamente essa linguagem. Eu coloquei no fundo a imagem daquela igreja e uma prostituta na frente. Mas eu não estou falando isso da prostituição carnal, né? Ali fazer referência ao quê? Você abandona a verdade e serve a mentira. Isso para Deus se chama, uma prostituição espiritual. Você abandona o seu verdadeiro esposo, que é Deus, o seu verdadeiro noivo, e vai após outro que não te conhece, que não te ama, que não quer o seu bem, mas você, para satisfazer os desejos da carne, você vai. Deus chama isso de prostituição. E esse versículo, muito bem lembrado pela nossa irmã, ele mostra exatamente isso, tá? Ou seja, quando Deus ele fez aliança, gente, o que significa? Olha aqui para mim. Quando Deus faz aliança, ele está criando esse acordo como se fosse de relacionamento, de casal. Agora eu sou seu Deus. Lembra quando ele fala? Eu sou o seu Deus e você é o meu povo. Lembra quando tem a cerimônia, o que acontece de casamento? Eu sou o seu marido, você é a minha esposa. E ninguém pode interferir nesse relacionamento, para que não haja mácula. E é exatamente por isso que a Bíblia fala muito de aliança. Isso aqui é um sinal de um acordo, de um tratado, que se você faz
para a vida toda. Para a vida toda, tá? E quando você abandona esse tratado, que nem foi feito aqui, vocês viram, e eles foram a outros Balaim, Deus, quando ele fala isso, ele está tentando transmitir um sentimento de traição. E vocês, gente, pensa, eu fiz tudo por vocês, eu abri o mar, eu matei os seus inimigos que queriam acabar com vocês no mar, eu dei comida para vocês da onde nunca poderia vir, do céu, eu mandei maná, eu tirei água da rocha, eu cuidei de vocês como aquele que, como uma ama, cuida dos seus filhinhos, e vocês me abandonaram e deram as costas para mim e foram adorar deuses que nem existem. Esse é o sentimento que Deus está sentindo, de traição, de abandono, né? E volta a falar, tudo isso que nós estamos lendo aqui é para transformar nós em judeu? Não. É para nós seguir a lei? Não. É para nós aprender com os erros deles. Nós estamos lendo porque nós também, nos dias de hoje, fizemos uma aliança com Deus. Hoje nós somos a esposa, ele é o nosso esposo, e nós estamos lendo para nós aprender aqui, não vamos trair a confiança do nosso Deus, porque agora, gente, o peso da nossa aliança hoje é 30 mil vezes maior do que aquela. Por quê? Porque essa aliança foi feita através do sangue dos animais. E a nossa aliança de hoje? A de hoje foi feita através do sangue do seu próprio filho. Então, aqui, nessa época da lei, eles seriam condenados por abandonar a Deus, por não confiar em Deus. E hoje, qual é a condenação? A condenação é ignorar o sacrifício do filho. A condenação é Deus deu tudo para nós e nós não fizemos caso disso. Nós ignoramos a morte do santo filho dele. Então a condenação hoje, gente, ela é muito maior do que a daquela época. Porque nós não estamos negando o sangue dos cordeirinhos que são imolados. Nós, quando damos as costas, nós estamos ignorando o sangue do filho dele. Eu não sei se vocês conseguiram entender, né? Ou seja, não é qualquer coisa que a gente está rejeitando. A gente está rejeitando uma salvação muito grande, muito alta. O preço foi elevado para a gente dar as costas. Então, o próprio Senhor Jesus está falando isso. A condenação é esta. Já mudou, ele fala. Essas pessoas amaram mais o mundo do que a verdade. Ele fala as trevas do que a luz. A luz é ele, a treva é o mundo. Né? Então, quando nós rejeitamos Jesus, é aí que está a nossa condenação. Quem crer nele, aí está a salvação. Irmã Carmen, pode falar. Irmão Josafá, a partir do momento que a gente toma conhecimento da verdade de Deus e fica ali dentro daquele lugar, a gente está agindo igual a eles aqui, porque a gente está ali adorando outros deuses que não é o Deus verdadeiro, o Deus que deu, o Deus verdadeiro. Exatamente, irmã. A partir do momento que a gente conhece, a gente sabe, que a gente está sabendo que ali não tem Jesus, que ali não é pregado Jesus Cristo. Então, a gente está servindo a outro Deus, que não é o nosso Deus verdadeiro, não é isso? Exato. Eu falei hoje, o pastor estava arrumando o meu carro, tem um mecânico aqui, um pastor, e eu conversando com ele lá, e entramos nesse assunto. Quando nós entramos em uma igreja, e nessa igreja, quando acaba o culto, você sai de lá de dentro, e você sair de lá sem estar pensando em Jesus, sem estar amando ele, sem estar desejando cada vez mais a volta dele, você não saiu de um culto cristocêntrico. Por quê? A maioria dos cultos hoje, o ídolo é a própria pessoa. Eu vou lá para ouvir coisas sobre mim, sobre minha vida. E isso a gente não vê aqui na Escritura em momento algum, nem no momento da lei. Deus manda nós olhar para ele e adorá-lo. E tudo que você precisar, ele vai te abençoar. Ele vai te dar. Deus não vai deixar nós passar fome, irmão. Deus não vai deixar a gente passar necessidade. Ele é Deus, ele é nosso Pai. Mas o nosso ponto de servir a ele não pode ser a preocupação com as coisas dessa vida. Não pode. Eu esqueci a palavra que fala a motivação. A motivação para servir a Deus não pode ser, eu vou ser fiel a ele
e ele vai me abençoando aqui, eu vou comprar um carro e eu quero que ele me ajude. Não pode ser isso. Você está atrás dos seus próprios interesses. Quem adora a Deus, irmão, adora simplesmente porque ele é Deus. Você vai na presença dele, se ajoelha e o adora, e o ama. Pelo quê? Pelo que ele é. Tu é Deus. Isso é adoração, né? Mas é isso, irmão. Isso é importante. A gente está estudando e estamos vendo como eles agiram. Nós aqui, todos aqui sabem tudo que Deus pediu para eles, tudo que Deus fez. Lá quando estava com Moisés, o que Deus repetiu diversas vezes, dizendo para eles: confia em mim, guarde os meus mandamentos e ninguém vai derrotar vocês, ninguém vai julgar vocês. Se vocês forem um povo zeloso da minha lei e se santificarem, eu estarei no vosso meio e ninguém vai poder parar na frente de vocês. Ou seja, Deus prometeu fazer deles uma nação próspera e poderosa. Mas o resultado? Eles se desviaram e não vencia nenhuma guerra. Era um povo praticamente já quase virando escravo novamente dos outros. Bom, vamos ao capítulo 3? Vamos? São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Emate. Estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de 1 côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira.
Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e, porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e, como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes. E não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel. E a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Bom, aqui Deus tomando alguns homens para tirar o povo do sofrimento, porque eles mesmos se desviavam de Deus. Eles mesmos se desviavam e quando menos se apercebiam, já estavam adorando imagens de escultura. Por quê, gente? Porque eles pouparam esses homens que estavam no meio deles. E isso nunca mais acabou. Por conta de uma coisa que eles não fizeram bem feito, seguiu eles pro resto da vida. Por quê? Vai até cansar de tanto que a gente lê isso aqui. Deus liberta eles. Quando eles estão bem bom, tranquilo e folgado, o que acontece? Desvia de Deus de novo. Aí Deus vai e liberta eles. Quando eles estão bem bom, folgado, e aí eles desviam de novo. E fica essa lenga-lenga, desvia, desvia. Até que uma hora Deus perde a paciência aqui também e entrega eles de uma vez, né? Mas é essa luta, né? Como vocês viram aqui, mais uma vez eles se desviam. Vamos ler aqui o versículo 4. Estes, pois, ficaram para pôr eles, aliás, daqueles povos que eles não conseguiram eliminar, né? 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Emor até a entrada de Emate. Estes, pois, ficaram para pôr eles, para eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Ou seja, continuou lá para ver se eles iam obedecer, mas não obedeceu. Antes, o que eles fizeram? Versículo 6. Deus falou para eles arrumarem esposas de outros povos? Não, né? Não. De modo algum vocês entrem a filhas dos outros povos. Versículo 6. Eu vou pedir para a irmã Beth ler. Lê para nós, irmã Beth. Versículo 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. Gente, você viu como que Deus, rapaz, ele falou certinho lá atrás, não se acheguem as filhas dos outros povos ele fala, para que vocês não vão após os seus ídolos. Que não tem, gente, como é que você casa com uma pessoa que é de outra crença? Você vai acabar, sabe, você vê a pessoa, você ama ela é boazinha, ela é legal com você vai acabar sendo maleável, quando você vê, você já também está adorando aquele outro Deus lá, entendeu? Então, os conselhos de Deus tinha tudo um propósito, tá? A gente está mostrando isso aqui, que é para mostrar, não, Deus não estava dando aquelas ordens à toa. Ele não é como é que tem aquela pessoa má que gosta de dar ordem só? Esqueci até o nome, tem um nome para isso aí, né? Ele não é isso.
Ele é um homem bom. Ele tá orientando. Não faça isso, porque se fizer, vai acontecer isso. Todas as vezes ele falou isso. Se vocês fizerem assim, vai acontecer assado. Não façam. E batata, gente. Tá acontecendo tudo o que Deus falou para eles não fazer. Tá acontecendo, tá fazendo. Tá acontecendo tudo. Né? Isso aqui é muito bom para quando nós for ler lá Novo Testamento, gente, coloque isso na mente. Quando a gente vê algum conselho que o Senhor estiver dando, não é à toa. Deus não é um pai ruim que gosta de dar ordem no filho à toa. Eu vou falar pro meu filho não calçar esse sapato. Por quê? Eu quero que ele calça outro. Assim, não. Se você faz isso assim, sem explicação nenhuma, é porque você é ruim. Agora, se você falar, não calça esse não, filho, porque esse é o seu sapato mais novo, é o mais bonito. Quando você for sair para uma festa, você não vai ter, você vai... Ou seja, quando você fala isso por uma explicação, aí sim, lógico. Aí o menino não ouve, ele quer jogar bola. Quando ele precisa ir numa festinha, tá lá calçando um sapato cheio, fedendo com chulé e todo arrebentado. Porque ele não te deu ouvidos. Ele não quis te ouvir. Então, todos os conselhos de Deus é para o nosso próprio bem. Ele não precisa de sacrifício algum para mostrar que ele é Deus. Ele não pede sacrifício. Ele só quer que a gente obedeça para o nosso próprio bem. Então, quando a gente for ler lá nas cartas, olha, se afastem disso, se afastem daquilo outro, não faça isso, se afaste daquela outra coisa, é porque isso vai fazer mal para nós, não é para ele. É mal para nós. Eu lembro até da passagem aqui, Colossenses capítulo 3. Se agora vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que ele está querendo falar? As coisas que são da vontade de Deus. Aí ele vai listando um monte de coisa. E lá embaixo ele fala, e não comuniquei com as obras das trevas. O que é? Fazer coisas que desagradam a Deus. Gente, o desagradar a Deus não é coisa que vai deixar, é coisas que a gente vai fazer e vai fazer mal para nós mesmos. E Deus não quer isso pra gente. Irmã Lu Montovani, pode falar. Paz e graça a todos. Desculpa o ter chegado atrasada, mas eu quero falar sobre esse versículo, né, e sobre essa desobediência aí do povo, que até hoje a gente também faz assim, né? Quando a gente lê, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas que povo besta, que não tá entendendo que não é para fazer isso, que não é para fazer aquilo, mas até hoje a gente faz a mesma coisa porque a gente peca a todo momento. Exato, irmã. A gente também tem regras para nós e às vezes a gente acaba errando, pecando, e o que a gente não pode é deixar de se arrepender. Um dos problemas aqui, que foi até muito bom a irmã levantar essa questão, a gente pode até errar, porque a gente está em um tabernáculo de carne, ou seja, ele empurra a gente para o erro, ele empurra a gente ao pecado, mas os seus olhos têm que estar abertos para falar, opa, eu estou me afastando, eu quero voltar, aí você volta. É justamente o que Deus ele fala aqui, ele fala, vocês não se arrependeram. Aqui o problema é que eles se afastavam e eles só se arrependiam depois que já estava, né, que a coisa já tinha desandado, já estavam presos, e já estavam sendo torturados, aí fica fácil se arrepender também, né? Fica fácil. Você lembra que tem um Deus poderoso, que os seus pais contaram, não, vamos pedir para ele agora ajuda. Deus, a gente pode até errar, irmão, mas não deixa para amanhã o perdão que você pode pedir hoje para Deus. Não deixe para amanhã. Não vá para sua cama, porque se você conseguir dormir, irmão, em paz, é porque aí já tem algum problema. Se o seu pecado não está te incomodando, é porque tem um problema aí, tá? Então você tem que buscar a Deus, a piedade, a misericórdia dele. Você tem que dormir preocupado sim, porque é um sinal de que você não está ligado ao pecado. O pecado te manchou, mas ele não tem vida em você. Entendeu? É uma mancha. Agora, quando ele brota em você e já está criando árvore, dando fruto, aí o negócio está, né? Você já não sente mais, né? Temor, né? Então, a gente tem sempre que se arrepender e voltar atrás, tá? A gente faz muita coisa que a gente nem sabe que está desagradando a Deus, né? Quando a gente come demais, a gente não percebe. Esse é um dos pecados que eu carrego. Senhor da glória, tem misericórdia, né?
Às vezes uma coisinha gostosa de comer, você acaba comendo mais do que você precisa, mais do que o corpo precisa, né? E outras coisas, orgulho, mais bastante coisas, né? Bom, irmãos, então vamos deixar esse capítulo 4, né, que já é 9 horas, para a semana que vem, que eu acho que aqui a gente vai ter, eu quero, né, ter mais tempo para a gente falar aqui de Débora. A gente vai ler, eu peço até que vocês leiam, tá? Depois, aqui vai falar de Débora, um nome conhecido, né? Débora aqui, o interessante é a primeira mulher aqui que aparece como juíza. Olha só, já pensou? Que mulher brava, gente? Meu Deus do céu. Deve ser aquelas mulheres que dá ordem até no marido. É aquela que sai na rua e vai resolver. Ela vai separar a briga dos vizinhos. Eu tinha uma vizinha que era assim, rapaz. Era do norte, a Francinete. Eu chamava ela de tia. Inclusive, ela foi minha mãe de leite, né? Porque eu nasci e não tive a mãe. E ela tem um filho da mesma idade que eu. Pensa numa mulher brava. Eles tinham um bar, né? E era ela que saía lá fora para resolver os problemas e ninguém encarava ela, não. Francinete era brava demais. Ela saía com o taco lá na mão e chamava, vem agora. E resolveu os problemas. E essa Débora, muito provavelmente, foi assim, gente, tá? Uma mulher valente. Isso aqui é para vocês verem, tá? Às vezes a gente faz acepções de pessoas, mas Deus não faz, tá bom? Na presença de Deus. Gente, entenda uma coisa, ó. Deus está olhando para nós, ele está vendo espírito, almas. Porque os filhos dele, de verdade, não é essa carne aqui, ó, tá? Se precisar, ele até pisa nessa carne. Ele não tem nenhum acordo com essa carne aqui, não. O acordo dele é com quem está dentro, é a alma. A carne aqui, meu filho, pra você ter uma ideia, essa carne aqui vai ficar por aqui. Então, ele está vendo almas. E almas, irmãos, presta atenção, não tem sexo. Não tem alma e almo. Não tem. São almas, são filhos. Ponto final. Então ele ama nós de igual modo. De igual modo. A gente tem aqui tarefas diferentes. O homem nasceu para ser pai, para ser marido, para ser o desbravador, a mulher, ou seja, são tarefas diferentes que cada alma nossa recebe, tá? E outras, a mulher tem algo de Deus, é incrível. Elas são mais fortes, são mais vivas. Né? A mulher, quando tá de cama, é porque o troço tá feio mesmo. O negócio tá muito ruim, porque é muito mais forte, ela tem ânimo. Eu fico admirado como uma mulher consegue conversar com a mãe dela no telefone, mexendo na comida e mandando, escolhendo a roupa do menino e falando com o marido ao mesmo tempo. E eu falo, meu Deus do céu, rapaz, como é que consegue ligar tanta linha assim de comunicação ao mesmo tempo? Eu tenho que desligar uma para falar na outra. Não consigo. Mas isso é Deus, gente, é Deus completando, né? A mulher vem e completa o homem, a atenção, ela é sensitiva. Eu acredito que a mulher percebe muito mais. A minha esposa falou assim, olha, Zafá, isso é assim, assado. Eu falei, não pode ser, não é. Chega lá na frente, é mesmo. Chega lá na frente, é mesmo. Eu falo, rapaz, que coisa. A mulher tem um sexto sentido, gente. Isso é coisa de Deus, né? Isso não tem explicação. Irmã Lu, pode falar. Se você estiver falando, irmã, tá fechado o áudio, tá? Precisa abrir. Ela levantou, acho que ela tinha levantado da outra hora, né? Eu não lembro, tá? Bom, irmãos, então a gente vai deixar o capítulo 4 para a semana que vem. Eu também quero aproveitar para falar para vocês, perdoa aqui os dias que eu não venho. Eu estou exausto, gente. Eu trabalho aqui muito, tá? Eu faço algumas viagens aqui, principalmente no horário da noite. Aqui não é igual a cidade grande que tem Uber para lá e para cá, e não tem. E a gente que tem carro aqui, a gente vai e faz, e as pessoas já sabem, pede ajuda, principalmente horário da noite, quando é festa, essas coisas. Então eu acabo tendo que ganhar o pão de cada dia, né? Eu tenho cirurgia da coluna, eu não posso trabalhar de Uber, não consigo, entendeu? Outras pessoas conseguem, eu não posso. E aí eu me viro nos 30 do jeito que dá. Isso aqui é só para dar uma satisfação para vocês. Tá? Que nem hoje aqui também, na correria, de manhã cedo, eu faço os vídeos que eu consigo lá fazer, que eu gosto de fazer aqueles vídeos, e corro para fazer o meu trabalho do dia a dia, né? E saio para fazer as minhas tarefas aqui. Tá? Fora isso, é isso aí, tá, gente? É isso aí. Um dia que eu me aposentar, se eu me aposentar, aí eu vou ter tempo aqui, nós vamos fazer grupo de oração, vamos fazer estudo bíblico 2, 3 vezes na semana, aí a coisa vai andar, né?
Mas também nós já vai estar no bico do corvo, quase indo embora também. Vai ficar bom para quem estiver por aqui. Bom, irmãos, é isso aí. Eu vou pedir para vocês encerrarem. Alguém aqui que queira fazer uma oração de encerramento para agradecer aqui a irmã Carminha. A irmã Carminha vai orar para nós hoje. Tá bom, irmãos? Então, fechem todos os olhos e vamos orar, irmãos. Oremos. Glória a Deus. Ó Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem dado para nós Te conhecer, Senhor, saber do que Tu queres que nós façamos, Senhor Deus. Perdoa nossos pecados, que nós não sabemos Te obedecer direito, Senhor. Ó Senhor, abençoa esse ajuntamento, Teu servo que vem dar esse estudo bíblico para a gente. Abre nossa mente mais e mais, Senhor, para que nós possamos entender e possamos Te obedecer, Senhor, a andar nos Teus caminhos, Pai. Nos ajuda, Senhor, caridade. Agradecemos a Ti por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.